Graça e paz, amados. Amém. Sejam todos bem-vindos. Amém. Se os irmãos quiserem vir um pouquinho mais para frente. Amém. Glória a Deus. Marcos, abre a tua palavra em Mateus capítulo 17. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho sobre vida cristã. Amém. Você se considera um cristão? Amém. Só por aquilo que você acredita ou por aquilo que você vive? Existem cristãos que se denominam cristão por aquilo que eles acreditam. Eu acredito que Jesus veio, eu acredito em Deus, eu sou cristão. Mas existem os cristãos que acreditam e vivem, e veem, e sentem, e são transformados pela glória de Deus. Amém. E é esse tipo de cristão que eu quero falar, aquele que tem vida cristã, aquele que vive a palavra, aquele que vive as coisas de Deus. Amém. E essa palavra vai nos trazer um divisor de águas aqui, e vai trazer para nós um entendimento se nós estamos longe ou perto daquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu quero ler a partir do verso 14, que é a história do jovem lunático. Lunático significa influenciado pela lua. Você já ouviu falar isso? Eu vou traduzir aqui na versão wallaciana. A versão wallaciana é: lunático significa doido, maluco. Por que é dado esse nome de lunático? Ele é conforme a lua. A gente não muda a lua não muda, a gente não, né? Ela que muda sozinha. Mas Deus determinou que a lua tem lua cheia, tem vários tipos de lua. Eu não vou falar aqui, não dei uma relembrada na geografia, mas tem vários tipos de lua. E pessoas lunáticas tipo, hoje tem um humor, hoje está bem, amanhã não está, hoje está falando alguma coisa concisa, concreta, amanhã não está falando nada com nada. Eu creio que tem alguns crentes lunáticos também, que são bem assim mudados conforme. Se tem uma chuva, já desiste. Se tem uma porta fechada, já não crê mais. Se passa por um momento de luta, já desiste das coisas de Deus. Mas aqui a Bíblia fala de um jovem que era lunático, e ele era realmente alguém doente, maluco mesmo. E aqui nós vamos acompanhar a leitura. Diz assim a palavra: E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Então olha só, um pai aqui faz um pedido para o Senhor Jesus. Eu que estou aguardando a chegada da minha princesa, agora eu tenho pensado como pai nesses últimos dias. E eu tenho aprendido, irmão, que a sua vida é uma até você ter filho, sim ou não? Sim. Quando você tem filho, você tira o orgulho de lado e enfrenta uma multidão para fazer um pedido. Você se põe de joelho, tudo que você mais quer é o bem-estar daquele filho. E deixa eu te falar uma coisa aqui, só por curiosidade, eu não estou profetizando, mas muitos pais dormem espiritualmente e eles começam a acordar quando seu filho começa a passar por ataques espirituais. Talvez esse homem aqui que chega diante de Jesus, ele não viesse até Jesus se não fosse essa situação. Irmãos, Deus não gosta de usar o mal para a gente acordar, mas muitas vezes o mal vem na sua vida por estar desatento.
E é nessa hora que você pensa em ir até Jesus. E Jesus, é claro, obviamente, é um Pai maravilhoso, não Jesus, mas Deus o Pai. É tremendo, amoroso, misericordioso. Nossa, a pastora leu aqui Mateus 7,7 no início da reunião aqui no culto de oração, e ela falou sobre a bondade de Deus. E com certeza Deus vai dar uma saída se algum filho passar por uma luta. Amém? Amém. Só que, o que eu quero dizer aqui com isso? O tempo de você semear a palavra na vida das crianças é agora. Amém. Porque o tempo passa. Irmão, eu lembro aqui, quando a gente estava casando, e eu falava para a pastora: amor, eu creio que é bom a gente passear um tempo, curtir o casamento, porque namoro de crente é depois do casamento, não é isso, irmão? Falei, então agora vamos curtir, daqui a um tempo, uns 5 anos, a gente se programa para ter o neném. E passou 6 anos, veio o neném, está vindo, e foi assim, ó, irmão, a gente passeou bastante, fizemos algumas viagens, mas parece que, olhando para dentro de nós, vemos maturidade, um casamento de 6 anos, um casamento de propósito, servindo a Deus, aprendemos muito, crescemos muito, mas parece que foi ontem. E não seja pego de surpresa. De repente, quando você menos piscar, seu filho está entrando na faculdade, seu filho está indo para o casamento e você demorou para semear a palavra no coração dele. Mas eu tenho uma boa notícia, que a igreja pela qual você congrega tem uma estrutura tão tremenda nos domingos. E se você se atentar e trabalhar junto, o seu filho vai conhecer muito a palavra. Ele vai conhecer já um missionário, um pastor, uma pastora. Mas é isso que está acontecendo aqui. Amém, querido? Retomando a leitura aqui, nós vamos falar de vida cristã. Amém? Amém. Muitos de nós sonhamos com os nossos filhos, e eu sonhei em sentar com a minha princesinha e apresentar Jesus para ela. Só que eu corro um risco da falta de tempo, eu corro o risco do trabalho, eu corro o risco de muita coisa na igreja e deixar a infância dela passar e ter um problema talvez quando ela estiver mais velha, como esse homem aqui. Mas eu quero trazer esse alerta para você que ainda tem tempo. Ah, pastor, já passou, não tenho mais. Mas se você é uma pessoa que ainda tem tempo, põe sua barba de molho, ou as mulheres põem sua peruca de molho. Não sei se esse ditado deu certo assim. Põe alguma coisa de molho, acorda e vai pregar o evangelho primeiro na sua casa. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas vêm para Cristo com interesse, irmão. Eu fui na igreja pedindo uma porta de emprego. Talvez você tenha também algum interesse. Tem os mais espirituais que falam: não, eu senti assim um desejo de ser crente. Sempre tem alguém que dá um testemunho. Eu não fui convidado, não. Eu fui para a igreja porque eu já nasci assim, crente, né? Mas a maioria de nós viemos para resolver um problema. Viemos aqui para resolver uma questão. Eu fui assim, e eu dizia assim: eu vou para a igreja, mas não me faça pôr Bíblia debaixo do braço. E não me peça para fazer nada na igreja, nem entregar panfleto para ninguém. Eu vou para a igreja, mas fazer alguma coisa na igreja, nunca. Ter ministério dentro da igreja, nunca. E Deus, provou mais uma vez essa teoria que eu estou falando, que nós viemos por um motivo, mas na verdade a Bíblia diz que ninguém pode vir ao Pai se primeiro não for dado a Jesus, não é isso? Ninguém pode vir a Jesus se não for dado pelo Pai. Amém? Então talvez você tenha vindo achando algo, mas foi o Senhor que te trouxe, porque Ele te ama, Ele te chamou e Ele tem um propósito na sua vida. Amém. Assim como Ele tinha na vida desse jovem maluco, lunático, doidão, ou alguém que estava variando as ideias. Verso 17, dando aqui então na leitura novamente. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco?
E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio. Era um demônio, tá, irmão? Essa doença que era um demônio. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Verso 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Glória a Deus até aqui. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Os discípulos são reprovados na sua fé. Eles estão andando com Jesus. Irmão, andar com Jesus é muito melhor que andar com o pastor Wallace, com o pastor Didu, com o pastor Marcelo. Andar com Jesus é muito melhor do que andar com a irmã Lúcia, que é a Bíblia ambulante. É bom andar com a irmã Lúcia, sim ou não? Sim. Mas andar com Jesus é um pouco melhor, amém? Andar com Jesus é bom. E talvez fazer uma teologia é muito demais. Participar das escolas bíblicas, dos estudos bíblicos, dos cultos, ler muito a palavra é algo maravilhoso, tremendo, necessário, poderoso. Mas andar com Jesus ali vivinho em pessoa é algo que transcende, é algo que sobrepuja, é algo que é mais impactante do que qualquer culto dos dias de hoje, do que qualquer aula de teologia, amém? Só que mesmo assim, andando com Jesus, alguém traz um doente, alguém traz um endemoniado, e essa pessoa não é curada, não é liberta. E a Bíblia fala que algo diferente que acontece aqui nos nossos dias, bem diferente mesmo, e diz que os discípulos vão em particular. Por quê? Porque eles não querem mostrar que eles não tinham certeza daquilo que Deus queria fazer na vida deles. Irmão, uma pessoa segura, ela fala o que tem que falar na frente de todo mundo, sim ou não? Sim. Só que eles vêm em particular e falam: Jesus, o que está acontecendo aqui com a nossa unção? Lá no finalzinho do texto, quando Jesus começa a revelar o que vai acontecer, ele fala: o Filho do Homem vai ser entregue, e eles vão matar o Filho do Homem, mas ele vai ressuscitar. Qual é a parte que eles fixam a sua fé e a sua atenção? Eles fixam na parte ruim. Jesus fala duas coisas para ele, duas coisas fortes. Jesus fala: olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer. É um. Não tem o que fazer, eu vou ser entregue, eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou ser assassinado. Mas Jesus fala uma coisa muito tremenda: ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Só que a Bíblia diz que eles ficam tristes. Quando uma pessoa fica triste que alguém vai ressuscitar, irmão, é duas coisas que pode ter acontecido: ou elas não entenderam o que vai acontecer, ou elas não querem que essa pessoa ressuscite. Sim ou não? Sim. Diz que uma certa feita um irmão faleceu, e alguns jovens da igreja, fervorosos, avivados, foram no velório, e diz que fizeram uma roda ao redor do caixão assim e falou: vamos orar para ele ressuscitar. Quando a viúva viu, ela gritou: opa, para com isso, se ele ressuscitar, você vai levar para sua casa. Então, irmão, ou aconteceu isso, os discípulos não queriam que Jesus ressuscitasse, ou a fé deles estava doente. Ou eles não ouviram direito, que eu creio que eles ouviram, ou a fé deles estava doente, porque eles se entristeceram. Irmão, eu não estou falando de pessoa que é discípulo do pastor Wallace, que senta aqui na escola bíblica do pastor Wallace. Eu estou falando de alguém que senta na escola bíblica de Jesus.
Eu estou falando de alguém que viu com os olhos os milagres que Jesus estava fazendo. Inclusive o último, Jesus liberta esse jovem, ele fica são. Alguém maluco, irmão, recobre o juízo, volta à normalidade. Eles estão vendo isso, eles estão participando de uma aula prática de cura e libertação. Não é que tem um culto em algumas igrejas que tem por aí, não. É quinta dos milagres. Você já viu o culto dos milagres? Chega lá, foi uma bênção. O pastor dá até testemunho no final. Foi uma bênção, mas cadê o milagre? Mas a gente vende isso, né? A quinta do milagre, a quarta do poder, e muitas vezes não tem poder nenhum, nem milagre nenhum. Lá não, irmão, lá acontecia, lá estava tendo, eles viram, eles participaram, mas a palavra revela para nós que eles se entristecem. E quando eles chegam diante de Jesus, eles falam: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E é isso que eu quero pegar esse ponto aqui para nós como discípulos de Jesus, para nós, alguém que deseja viver a vida cristã, para eu e você entendermos o que Deus tem para fazer através de nós. E a Bíblia diz que Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores. Nenhum amigo. Está difícil. Mas eu vou pregar pela fé. Amém? Pela fé. Jesus, por que a gente não conseguiu? Será que faltou santidade? O que faltou aqui? Será que faltou compromisso? Eles estavam com Jesus todo dia, irmão. Dormia, acordava, estava com Jesus, jantava, almoçava, tomava café, multiplicava pães e peixes, estava com Jesus no milagre, vivia coisa tremenda, ouvia uma palavra tremenda, algumas vezes orava com Jesus. Irmão, era um lugar onde os discípulos poderiam ter mais crescimento na fé, mas não tinham. Porque o lugar de fé é uma decisão do seu coração. Glória a Deus. Muitas coisas vêm para nós como uma surpresa e a gente acaba acatando. Uma coisa, irmão, você fazer uma visita na minha casa e chegar lá e falar assim: olha, tem um pudim aqui. Você falar: oh, glória a Deus, e come o pudim. Outra coisa é você decidir no seu coração, mesmo sem saber aonde tem um pudim, você decidir falar: hoje eu quero comer um pudim e eu vou buscar isso. Uma coisa é você participar de uma fé não muito efetiva, comum, natural, por participação. Outra coisa é você decidir no seu coração seguir a Cristo de uma forma fervorosa. Amém. Você está aí comigo? Amém. E a palavra diz que de repente alguém vem e fala assim: ó, está aqui um lunático e ninguém cura. E Jesus, ele não responde nada a não ser uma ofensa. Ele fala assim: ó, geração perversa. Perversa fala de santidade, incrédula fala de fé. Duas coisas, irmão, que nos afastam de uma fé verdadeira: falta de santidade e falta de fé. E uma coisa está ligada à outra. Tem gente que vai falar assim: olha, pastor, eu acho que faltou autoridade. Não, eles tinham autoridade, irmão. Autoridade é algo dado de graça para todo mundo que é igreja, mas usar a autoridade é necessário fé. Amém. É necessário ousadia. Irmão, muitas almas vocês vão ganhar no momento em que vocês observarem e serem ousados. Glória a Deus. Vou dar um testemunho aqui. Um dia um irmão veio aqui para o culto de homens. Ele foi ousado, ele conseguiu trazer o Uber aqui para dentro para ouvir uma palavra. Ousadia, não foi autoridade. Ele chegou no motorista do Uber e falou assim: eu mando você entrar, ou os demônios que estão em você vai entrar agora nessa igreja. Não. Ele foi ousado e falou: cara, vem comigo por um culto, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Amém. Essa pessoa entrou. Sabe por que a gente não traz mais ninguém para a igreja? Porque a gente não acredita nem que Deus vai fazer na nossa vida, que dirá na vida do outro. Meia mergulha, saiu assim bem suave. Calma, nós vamos vencer. Amém? Você está aí? Amém. E Jesus vem e fala assim: ó, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e até quando vocês
começa a explicar lá no fim, mais para frente, ele fala assim, esse tipo de demônio aí, porque tem vários tipos, amém, irmão? Amém. Tem o demônio crente, você já ouviu falar de demônio crente? Frequenta culto, vem com o irmão e vai embora com o irmão, convertido ou convencido, mas vem e vai embora, não sai, porque é crente, é perseverante. Todo demônio é crente, mas eu falo crente praticante, né? Que vem para a igreja, crente compromissado. Mas a Bíblia declara isso, e é verdade. Por quê? Porque os demônios vêm no mundo espiritual, eles não precisam ouvir para quê? Eles já viram, eles têm a dimensão espiritual dentro deles. Eles veem coisas espirituais que eu e você não vemos, eles são mais crentes que nós. Por isso que eles querem nos enganar, porque eles sabem o tamanho da promessa de Deus sobre a sua vida. Mas quando a gente não sabe a promessa de Deus, a gente desiste fácil. E é isso que é o trabalho do diabo, irmão. O diabo não tem poder se não for através do engano. Se você conhecer o que Deus tem para você, o diabo perde tudo na sua vida. Tudo. Glória a Deus. Por isso que o papel da igreja é contar as boas novas. Amém. Por isso que o papel da igreja não é ficar só em quatro paredes. Nossa, eu participei de um culto, foi um mover. Que mover? Foi tremendo. O que aconteceu lá? Não lembro. E o que mudou na sua vida? Não, continuo com o mesmo caráter, continuo mentiroso, continuo perverso, continuo incrédulo. Mas foi um mover tremendo na igreja. Cuidado que isso não é culto. Isso é um culto humano que não tem Deus. Amém. Você está aí comigo? Amém. Então Deus tem um chamado para mim e para você de sair e pregar o Evangelho, Glória a Deus. que é as boas novas do reino. Aleluia. E Jesus começa a trabalhar com eles e dizer: esse tipo de demônio aqui não vai sair se não for através de jejum e oração. Oração, irmão, fala de intimidade. Oração fala de separação das coisas do mundo. Eu vou falar algumas coisas aqui e eu quero denunciar. O que é denunciar? Eu quero alertar aqui para que você entenda de verdade aqui, com todo o meu coração, não há nenhuma indireta nisso. É o meu papel como pastor alertar. Amém. Irmão, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar no meio de gente. Eu não tenho problema de entrar num bar, dar um abraço a um amigo. Eu passei minha vida inteira buscando meu pai no bar. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema de sentar com os meus colegas de trabalho e amá-los e gostar deles e abençoá-los. Eu não tenho problema disso. Eu gosto de gente. Só que uma das coisas que tira a nossa santidade é andar com pessoas que não são santas, sem propósito. Você está aí comigo? Amém. Uma coisa que vai tirar a sua santidade é ter amizade com gente do mundo. Pastor, vou abandonar meus amigos? Não. Mas você vai se relacionar com propósito. Amém. Ah, pastor, é pecado eu ir numa balada? Se você vai curtir a balada, sim. Se você vai lá para pregar o Evangelho, não é pecado, é propósito. Mas a maioria dos crentes fala assim: eu vou numa baladinha, não tem nada demais, só que chega lá, se assenta, curte, gosta, alimenta a carne e desalimenta a fé. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Resultado. Se eu ando na carne, irmão, se eu peco, se eu ando na mesa, se eu me assento na mesa dos ímpios, eu vou colher um resultado chamado morte espiritual, e isso vai enfraquecer a minha fé, vai enfraquecendo aos poucos, e chega uma hora que eu entro naquela questão do nada a ver. E ali de vez em quando num sambinha, num pagode, na mesa dos ímpios, trocar uma ideia com os ímpios, sentar com os ímpios, andar com os ímpios. Na verdade, os ímpios são mais legais do que os irmãos da igreja. Quem já ouviu esse discursinho? Isso é o começo de um engano. Irmão, aqui dentro tem muita gente defeituosa, eu tenho certeza, e eu sou o primeiro. Mas aqui dentro, através dessas pessoas que são defeituosas,
há um poder chamado igreja que se manifesta através de comunhão. Ele traz fortalecimento para a sua vida. Glória a Deus. Então, nós começamos assim, não é nada a ver, pastor, eu vou assistir esse filme, irmão. Tem crente que assiste filme de terror. O senhor tem alguma coisa contra? Não, nem a favor. Mas há uma simbologia que entra na sua casa. Irmão, eu já vi gente ateu não acredita em nada espiritual, não é isso? Nem Deus, nem no inferno, nem no diabo. Eu já vi ateu transtornado porque assistiu filme de terror. Irmãos, há uma simbologia que tem entrado nas casas dos crentes. Mas televisão era pecado só na década de 70. Agora não é mais pecado. Deus mudou lá no mundo espiritual. Atualiza aí a Bíblia. Querido, obviamente televisão não é pecado, mas muitas coisas que entram por ela vão danificar a sua fé. O que mais? Por que Jesus fala de oração, de intimidade? Irmão, o que é santidade? Santidade não é perfeição. Tem muitos crentes que confundem santidade com perfeição, e eles não querem santidade das pessoas, eles querem perfeição. Igreja perfeita não é aqui, não é agora. Você não vai achar ninguém na igreja perfeito, nem o pastor Wallace, principalmente. Com todo respeito ao pastor Wallace. Eu tenho que me amar também, né, irmão? Senão eu não posso amar meu próximo como a mim mesmo, não é verdade? Agora, santidade é o nível de separação que você tem das coisas do mundo. Amém. O nível de entendimento que você tem em respeito ao temor do Senhor. O que é o temor? Medo de Deus? Não. Respeito, temor, consideração. Olha, eu até posso, Paulo diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu até posso sentar ali naquela mesa dos ímpios. Eu não vou beber, eu não vou usar droga, eu até posso, mas sabe de uma coisa? Eu quero ir para a fogueira, eu quero ir onde tem labareda, porque se eu for no gelo, eu vou me esfriar. Se eu ficar andando com gente que não crê, eu vou me tornar incrédulo. Se eu ficar andando com gente sem propósito, eu vou esquecer meu propósito. Se eu ficar andando debaixo do conselho do ímpio, eu vou me tornar ímpio. Mas se eu estou firme na fé, eu vou tomar uma posição. Eu não vou abandonar meus amigos do mundo, mas eu vou entrar na roda para influenciar. E é essa hora que Deus está nos chamando para nos levantar como igreja. Nós não vamos criticar ninguém, julgar quem faz isso, quem vai para a balada. Não, irmão, nós não somos perfeitos a mais do que essas pessoas. Nós devemos ser santos. E um dos princípios de santidade é que quanto mais eu deixo o mundo, mais eu me pareço com Deus. E quanto mais eu me pareço com Deus, mais misericordioso eu sou, mais amoroso eu sou, mais vontade eu tenho de alcançar as pessoas que estão perdidas. Então você entende que santidade não é ser soberbo, se achar o crente e não se misturar mais com ninguém, não é isso, mas conforme mais santidade, mais amor e renúncia. Amém. Irmão, eu quero profetizar que alguns cultos você vai chegar atrasado. Sabe por quê? Que alguém na rua vai falar assim: tem algo na sua vida que eu quero. Amém. E você vai parar, vai ministrar e vai trazer essa pessoa para a igreja. Isso é santidade, irmão. Não é perfeição, porque eu vou ser o primeiro a puxar a sua orelha e falar: irmão, você chegou atrasado. Eu vou falar que a sua perfeição, mas a sua santidade, irmão, porque você vai atrair pessoas para Jesus. E Deus está nos chamando para uma vida em verdade. Eu tenho uma vida cristã porque eu acredito. Não, eu tenho uma vida cristã porque eu estou vivendo sinais, eu estou vivendo milagres, eu estou vivendo coisas tremendas. Deus está fazendo coisas e vai continuar fazendo poderosas. À medida que nós entendamos isso, amados. Aleluia. E ele fala: olha, se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, irmão, eu já tentei medir isso.
Eu já pensei nisso, eu já orei sobre isso. Rapaz, como que é isso? Como saber aqui a quantidade? Como buscar uma fé disso? Sabe o que Jesus está falando? É uma coisa simples. Ele está falando assim: olha, é o tamanho mínimo suficiente para existir. Irmão, não importa se você se considera alguém que tem muita fé ou pouca fé, a sua fé precisa ser suficiente para existir. Se tiver um pouco, Deus já pode te usar para fazer grandes coisas e tremendas. Talvez até tenha, mas está doente. Talvez até tenha fé, mas não se move mais. Porque, irmão, é muito fácil, é muito bonito ouvir que se eu tiver fé, eu posso dar ordem à montanha e ela vai se lançar no mar. Isso é gostoso, é tremendo, chama a atenção, nos atrai. O difícil mesmo é mover a nossa própria vida. Está cheio de crente que quer mover montanha, mas não quer mudar a sua própria vida. Você está aí comigo? Amém. Tem um louvor antigo que diz assim: muda o mundo primeiro mudando, primeiro você. Está errado ali, mas é mais ou menos assim. Irmão, você quer mudar sua família? Como que está a visão deles na sua mudança? Já pensou sua família contemplando você, crente natural que crê, que acredita, que tem filosofia? Mas a sua família vê um crente que vive o que prega, amém, que exala amor, amém, que exala unção, que é diferenciado. Amém. Já pensou o maridão, a esposa, o filho, o pai, a mãe, a avó, os netos, o tio, todo mundo olhar assim e falar assim: o que aconteceu com essa pessoa? Está virando lunático. Irmão, tem muita gente que vira lunático. Estava bem, vem para a igreja ficar maluco. Mas tem pessoas que mudam para o bem, são transformadas. O jejum é a representação de Jesus na nossa vida, irmão. Certa feita, os discípulos de João questionam Jesus e falam assim: por que seus discípulos não jejuam? E nós jejuamos. Jesus fala uma coisa tremenda. Ele fala assim: olha, os meus discípulos ainda não jejuam porque o noivo está com eles, mas o noivo vai ser retirado e aí eles vão começar a jejuar. E aí, quando Jesus fala da incredulidade, ele bate no mesmo ponto. Ele fala assim: até quando eu vou estar aqui com vocês? Se eu estando aqui vocês não conseguem crer, imagina quando eu não estiver. E esse é o nosso momento, querido. Jesus não está aqui fisicamente, mas através do jejum nós vamos começar a quebrar a nossa incredulidade, porque nós vamos nos esvaziar da carne, nos esvaziar do eu, do ego. A carne grita, mas a gente começa a entrar numa dimensão espiritual de revelação de Jesus. Amém. E Jesus começa a se revelar a nós, e isso começa a gerar em nós uma fé, uma certeza, que não importa se você não é perfeito no dia que você tiver que expulsar o demônio, não importa se você não está com tudo certinho, o que importa é que uma certeza você tem dentro de você, é que o que expulsa demônio não é a sua vida perfeita, mas é o Deus perfeito e poderoso através da sua vida. Aleluia. Tiago 4,7 vai falar: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é sujeitar, irmão? Ser submisso a Deus. Sabe quando você consegue um emprego e você chega lá naquela empresa e alguém fala assim: aquele ali vai ser seu chefe. O que você faz, irmão? Respeito. Tudo que seu chefe falar, trabalhe assim, você submete aquilo para que você tenha salário. Só que assim como o funcionário do primeiro dia se esforça, depois ele começa a acostumar com aquilo, começa a chegar atrasado. Começa, o chefe pede, naquela hora ele faz depois, o chefe pede azul, ele traz um verde, serve. Irmão, a caminhada com Deus precisa ser genuína e santa. Amém. Deus precisa ser honrado na sua vida, em todas as suas atitudes. Amém. Deus precisa ser
ser lembrado na sua vida. Toda vez que alguém olha para você, a pessoa, mesmo que não é da igreja, ela tem que olhar e falar assim: eu vejo algo diferente. Na linguagem dela é algo diferente, na nossa linguagem é algo santo, é algo puro, é algo que faz menção ao nome de Jesus, é um instrumento que glorifica o nome dele. E Deus está querendo, irmão, derramar algo sobre nós nesses dias. E eu profetizo, irmão, um monte de gente endemoniada para você ser usado por Deus. Até os que não falaram amém vai vir mais. Irmão, vai ter no trabalho, vai ter no trem. Já pensou? É um demônio, irmão? Eu acho que o demônio vai querer entrar porque vai estar lotado. Quando saiu, irmão, Deus quer te usar. Amém. Você não merece, mas Deus quer te usar. Eu não mereço, mas Deus quer me usar. Irmão, eu estava tentando fugir disso. Eu confesso, é um negócio chato trabalhar com libertação. O dia que você quer dormir, a mente liga. E os demônios gostam de trabalhar na noite mesmo, de madrugada. Irmão. Tem alguém que acorda muito cedo. Meu irmão, Deus tem um chamado na sua vida. Irmão, eu profetizo castas. Você vai ter que jejuar. Essa semana eu não vou atender ninguém, irmão. Se eu ver ligação, certo horário da noite, não me ligue. Eu já vou saber que ou vai me xingar, pastor, aconteceu, vem me ajudar. Não. Glória a Deus, tem mais pastor aqui na vida dele. Todo mundo conhece o pastor de Lua dele? Tem o telefone dele, eu posso passar. Eu não vou atender. Eu estou entrando em licença paternidade. Eu só não posso tirar a licença de Deus. A da igreja eu posso, meu irmão. É bíblico. Nós temos que descansar. Sujeitai-vos. Irmão, tem gente que não consegue obedecer nada. Tem gente que, se pudesse, escreveria uma Bíblia para ele, para modificar coisas. Eu não concordo com isso aqui. Eu não concordo com Deus. Irmão, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se você quer andar na unção de Deus, no poder de Deus, você tem que submeter a Ele. Eu não amo Deus, mas eu quero as coisas que Deus pode me dar. Você quer o que Deus pode fazer? Se submete. Amém. Outra coisa, irmão, com o diabo ninguém briga. Para de brigar com o diabo, irmão, é perda de tempo. Enquanto você briga com o diabo, ele está ganhando. Tem muito crente que gosta de brigar com o diabo. A Bíblia ensina: resiste ao diabo. Vai ter dia que o diabo vai pôr algo gostosinho para você fazer. Uma fofoquinha para você fazer. Falar mal das pessoas. É gostoso isso para a carne, sabe, irmão? O diabo vai pôr orgulho na sua vida quando você fizer algo para Deus. Vai vir alguém e falar assim: você é o pregador. Você é um ungido. Sem você eu não sou nada. Irmão, o diabo vai pôr coisinhas para você. Diabo, tem homens aí? Glória. Tem homens aí ou está dormindo? Irmão, você acha que o diabo vai pôr uma coisa feia no seu caminho para te tentar? Ele vai pôr algo maravilhoso, uma coisa bonita. Mas você que é casado, resiste. Resiste ao diabo. E você que é solteiro também resiste. Pastor, eu achei que o solteiro podia. Não, você é do diabo, pode. Foge, irmão. Tem solteiro que está orando, falando: Deus, eu quero me entregar a Ti, eu quero viver uma vida para Ti. Aí aparece uma pessoa bonitona, legalzona, mas não tem propósito. Não precisa, só eu tendo propósito já está bom. Irmão, cuidado com isso. Nós temos visto muitos divórcios por falta de propósito. Às vezes a gente vai conversar, vai ver o casal, a gente boa, os dois, esforçado, trabalhadores, mas às vezes só um que quer o reino de Deus. Quem quer o reino de Deus? Amém. Trabalhe por Ele na sua vida. Amém. Viva para Ele.
Posso fazer uma pergunta aqui para encerrar? Quanto tempo faz você não ora no jejum? Eu estou cuidando de uma pessoa via online. Eu nem conheço, nem vou falar nomes, só quero citar. Essa pessoa, ela está passando por muitas dificuldades na sua vida. E ela fez uma seguinte pergunta para mim: pastor, eu faço tudo certo, por que está dando tudo errado? E eu falei assim: só me responde uma pergunta, quanto tempo faz você não ora no jejum? Ela ficou muda. Foi a ligação caiu, ela falou: não, é que eu não lembro, faz muito tempo mesmo. Estava tentando lembrar aqui, acho que foi 2000 e alguma coisa. Você está aí comigo? Amém. Quanto tempo faz que você não traz as coisas do céu lá para a sala da sua casa? Irmão, Deus não está me revelando nada, meus irmãos assim já se constrangendo. Não, calma, Deus não falou nada de ninguém aqui ainda. Ninguém vai falar, é algo que você e Ele. Amém? É você e Deus. Eu quero encerrar aqui fazendo uma oração. Quero chamar os pastores e pastoras aqui na frente. Hoje eu não estou com muita pressa de ir embora, não. Eu sei que os irmãos estão. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos o Teu senhorio neste lugar, sobre a nossa vida. Tu és bom. Nós não somos bons, mas nós queremos melhorar, ó Deus. Queremos Te servir com excelência, queremos ouvir a Tua voz. Pai, a Tua igreja está aqui nessa noite ouvindo a Tua palavra. E eu creio que não é a minha pregação, mas eu creio que é a Tua palavra que vem falar conosco nessa noite sobre algo que o Senhor quer fazer através de muitos aqui. E muitos de nós estamos longe, Senhor, estamos distraídos, estamos num sono profundo do engano. Mas, Senhor, assim como o Senhor trouxe libertação na vida daquele jovem lunático, nós como igreja queremos clamar a Ti agora, Senhor. Liberta a nossa casa, liberta a nossa vida, Senhor, faz a Tua vontade, Senhor, começa a operar maravilhas no nosso meio, começa a operar maravilhas em nós e através de nós. Tu és bom, Senhor.